atenção, vocês que acreditam em Jesus. Você acredita em Jesus? Eu vou falar de novo para vocês. A letra J, ela não existe no hebraico. É tempo de ouvir que a letra J não existe no alfabeto hebraico. O nosso alfabeto português tem 26 letras. O alfabeto hebreu tem 27 letras. E o J não existe lá. Então José, Jacó, Jeremias, Jerusalém, Judá, esse povo não tem condição de se chamar dessa forma porque a letra J nem existe no hebraico. Observa você. A letra J do nosso alfabeto, ela só tem 500 e poucos anos de existência. E lá no país de Israel, aonde nasceu o Messias, não existe a letra J até hoje. Lá em Israel fala o hebraico. No hebraico não existe a letra nem o som do J. Então não existe nenhuma lógica do Messias se chamar Jesus. Porque no hebraico original não existe a letra J. Depois da vinheta, vamos verificar se o que eles falam é verdade mesmo. Aguardo vocês. Olá, amigos! A paz seja com todos que acompanham o canal. E hoje nós vamos abordar um tema um tanto polêmico, né? No meio judaizante, né? Nós vamos falar sobre a letra J, tá? E ela que é um problema para eles, assim, para muitas questões. Eles entendem que o J não pode estar no nome do Messias. Eles falam que é uma invenção recente. Então nós vamos ver tudo isso nesse vídeo, tá? Mas antes eu peço para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam, tá? E compartilhem com o máximo de pessoas que puderem, porque aqui o conteúdo vai estar muito bom e é bom você compartilhar com as pessoas que você ama, tá? Então, de maneira assim, bem objetiva, sem enrolar muito, eu vou tentar ir direto no tema, tá? Para a gente poder resolver essa questão em definitivo, tá? Então vamos lá, essas aqui são as duas questões que eles levantam, tá bom? Primeiro, existe J no hebraico? E segundo, o J surgiu na Idade Média? Essa é uma questão... São questões que têm que ser respondidas de uma vez, tá? Só que eu não vou começar esse vídeo sem fazer uma observação bem importante, tá? Eu já vou botar até um alerta aqui. É uma observação, um parênteses que eu estou abrindo, tá? Que é o seguinte. Esses questionadores judaizantes, eles não têm, a verdade mesmo, eles não têm problema nenhum com a letra J, tá? Poderia ser a letra Z, poderia ser a letra T, P, não importa, tá? Não importa. Eles não têm problema com a letra J em si, tá? Então qual é o problema deles, afinal? Tá, a verdade é uma, tá? O que acontece é o seguinte, eles são, na verdade, rebeldes, tá? Eles são, de verdade mesmo, eu falo isso sem ponderar, porque a petulância chega a tal ponto que os caras negam os textos bíblicos inspirados. Negam, sim, negam. Os textos bíblicos inspirados vieram em grego para nós. Há muitas evidências também de tudo que chegou ali em grego para nós, realmente foram escritos pelas mãos dos apóstolos em grego, tá? E eles negam isso, eles falam que é adulteração de Roma, aquela conversa fiada toda. Aí tu pede para eles apresentar, não, apresenta então um hebraico, né, quando foi feito, não tem. É tudo uma grande teoria da conspiração, para ficar em outra língua, né, e negar o nome do Messias. Então é tudo coisa da cabeça deles, tá? Evidências? Não tem, tá? Eles não têm evidências, tá? Ah, porque fulano uma vez disse.
Cara, cadê os textos bíblicos em hebraico? O Deus Todo-Poderoso não conseguiu conservar seus textos bíblicos em hebraico. Conseguiu perder para o mero homem comum, comedor de feijão com arroz, adulterar os textos bíblicos que a menina dos olhos do Criador, que é onde ele vai estar orientando o povo. Pô, então Deus fraquejou, então não conseguiu manter no hebraico. Então claro que não, né? Os textos chegaram em grego mesmo para nós, tá? E são reais. Esse era o parênteses que eu tinha que fazer, tá? Esses caras que questionam essas questões aqui levantadas não são questionamentos inocentes. Na verdade, tem muita malícia por trás desses questionamentos, tá? Falta de humildade muito grande de aprender com os professores de hebraico, com os verdadeiros historiadores, os arqueólogos. Esses caras são arrogantes, tá? São arrogantes. Eles se consideram a própria fonte. O Eterno revelou para mim. É sempre assim, tá? Feito parênteses, fechamos aqui. Já vimos que esses caras são rebeldes, né? Agora vamos responder diretamente as perguntas, tá? Então vamos lá. Primeiro, existe J no hebraico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o J surgiu na Idade Média? Vamos para a primeira pergunta, então, tá? Que eu acho que daí a gente começa o vídeo. Existe J no hebraico? E a resposta é... Não existe J no hebraico. Bah, Renato, mas aí tu tá dizendo, olha, o nome do Messias foi adulterado, né? Porque como é que pode ser Jesus se não tem J no hebraico, então é outro nome. Só um pouquinho. A mentalidade do judaizante, ele pensa assim, ó. Tava lá o nome no hebraico e trouxeram para português Jesus. Essa é a mentalidade do judaizante, tá? Mas não. A tradução, ela foi pro grego, latim, até chegar à nossa língua portuguesa. A ordem correta seria essa daqui, ó. Então, Jesus é uma transliteração do nome do grego, não do hebraico, tá? Esse é o ponto número 1, que você tem que ter bem em mente, tá? Então, ficaria assim, ó. Em hebraico é Yeshua, ainda que alguns lá falem, não, é Yahusha. Conversa, tá? Conversa. Não tem nada nos escritos. Os escritos reais que temos não tem nada desse Yahusha, isso é conversa fiada. Qualquer outra coisa que fora disso aqui não tem, tá? Então é Yeshua no hebraico, Jesus no grego, Jesus quase não muda nada no latim, e Jesus em português. Ah, por que não pode falar Yeshua no grego? Porque olha só, no grego, tá, tudo bem, Ye, tá certo. Só que quando chega aqui nesse som do Shi, que aqui é Si, eles não conseguem pronunciar, no grego não conseguem pronunciar o Shi. Eles não têm, vocês devem lembrar até aquele texto em Juízes, onde os eframitas, eles não conseguem falar a palavra shibolete. Então eles falam sibolete. É exatamente isso que ocorre com os gregos. Eles falam si, tá? Então fica Jesus, tá? Eles não conseguem falar o shi. Jesus, não tem o A no final também. Por que não pode ser Yeshua? Pelo menos o A no final, eles podiam fazer o esforço. Poderiam. E até tem a letra alfa, né? Alfa para fazer o A no final. Só que se fizer isso no grego, na regra gramatical grega, senhores judaizantes, o nome fica feminino. Você imagina naquele tempo os caras botando nome feminino. Messias, eles iam pensar o que era uma Afrodita, então eles iam ficar confusos, tá? Ia criar uma grande confusão. Ah, você tem uma salvadora que morreu por ti. Não, mas não é um homem, é o filho de Deus, como é que virou mulher? Vai criar confusão, tá? Então ficou Jesus, é o mais próximo que você consegue, tá? Do nome do Messias no grego. O latim não muda quase nada, muda muito pouca coisa. E Jesus também, tá? Até na pronúncia. E aí, em português ficou Jesus. E aqui que tá o cerne da questão, tá? Porque assim, ó, me parece que é aqui que gira a questão. Por que no latim era Jesus e em português ficou Jesus com J, tá? Essa que é a questão que nós temos que focar, tá? Então vamos lá. A pergunta, existe J no hebraico? Não existe. Errado. Não existe, tá?
A pergunta correta, olha, eu estou ajudando os judaizantes a fazer a pergunta de maneira correta, porque essa pergunta é tosca, tá? Então a pergunta correta seria o seguinte: por que em português falamos Jesus e não Jesus? Por quê? Por que G e E para G? Por que isso, né? Tá. Funciona assim, ó, pessoal. Vamos pra gente pegar bem isso aí e nunca mais fugir da nossa mente. É por causa da palatalização, tá? O que é a palatalização? É uma modificação que sofre as consoantes e vogais nas diversas línguas que se tornam palatais por diferente uso da articulação bucal. Ocorre quando, ao falar, a língua encosta no palato, céu da boca. Tu vai falar e a língua encosta no céu da boca. Renato, não estou entendendo. Calma que vou fazer vocês compreenderem agora, tá? Eu peguei de maneira aleatória aqui uma sílaba, tá? Que sílaba é essa? Sílaba di, né? Di, tá? Talvez você não tenha percebido, tá? Acho que eu tenho quase certeza que você não percebeu. Mas dentro dela tem um J. Fala de novo. Di, tem um G ali, tem um J ali. Di. Observe você mesmo. O correto até seria escrever assim, ó. Di. Seria o correto, DJI. Di. Tem um J dentro do D. E é palatal, porque você observe bem devagar quando você fala de onde é que está a tua língua. Ela tocou por um momento no céu da boca. Não tocou? Bem aqui na ponta aqui. Na verdade, até tocou um pouco antes aqui. Então, esse di aí, que mostra que há um fenômeno que ocorre. Esse som do J começa a surgir em algumas palavras, ali intrometidamente, tá? E aí, olha que curioso o que ocorre. Se você pegar o famoso A, E, I, O, U da letra D, dá, dé, di, dó, du. Ué, cadê o di? Você observou que você falou di? Falou da ponta da língua, di. Mas nós não lemos agora há pouco como di. A diferença do som di para di tem uma grande diferença, não tem? No mínimo, uma diferença assim perceptível, né? Por que isso ocorre? A questão da palatalização. Mas você poderia ser uma pessoa muito disciplinada e tentar controlar para que isso não ocorresse, tá? Mas não é assim que funciona, tá? A vida não funciona assim. Então, o que ocorre? O nosso cérebro, tá? Ele quer buscar o mais rápido possível expressar uma informação, tá? Em um diálogo especialmente, e ele vai polindo isso ao longo do tempo numa língua. Conforme está confortável naquela língua, ele vai começando a agilizar processos de falas, tá? Por isso que você tem di, sílaba construída antes de chegar na ponta da língua. O di já surge aqui atrás um pouco. Infelizmente eu não tirei a medida da boca, mas realmente aqui é um pouco atrás, tá? Do céu da boca. O di. Volta lá. Pra di. Di é já na ponta. Sílaba construída com a ponta da língua encostada nos dentes. Di. Então tem uma diferença. Di para di, tá? O nosso cérebro, ele, para agilizar a informação, ele não espera nem chegar lá na ponta da língua. Já lança daqui, o antes de, tá? Se é possível lançar, ele vai lançar, tá? Às vezes isso é de maneira imperceptível, você nem percebe, mas já está fazendo isso, tá? Então, quando você usa... Por isso que você percebe isso, que a sílaba di, em algumas frases, dinheiro. Por que não dinheiro, né? Porque dinheiro. Porque já na pressa, antes de mandar a informação
para outra pessoa, essa troca de informações, o cérebro já economiza, já pega no meio do caminho o som mais aproximado de Di e manda, tá? E assim foi na construção da língua portuguesa. Olha como é que é o latim. Odie tornou-se hoje. Invidia tornou-se inveja, tá? Observe que onde tem Di, tornou J, tá? Então, isso é por causa dessa palatalização. A tua língua vai tocar involuntariamente no céu da boca algumas vezes, e nesse processo muito extenso ao longo do tempo, porque a língua portuguesa levou mais de 1000 anos para se consolidar. Sim, vocês talvez não saibam, eu até que gostaria de fazer um gráfico mostrando as muitas fusões da língua portuguesa até a sua concretização, com muitos outros povos, tá? Entre eles ali há povos germânicos, povos islâmicos, tu tem ali tanto os celtas, tem diversos povos, tá? Formaram a língua portuguesa. Há muitos povos, o latim, que é a língua mãe, né? Vamos dizer assim, original, a base, né? Então essa fusão toda, ao longo de muito tempo, algumas palavras realmente vão adquirindo um som já mais da língua, foi refinando, né? Foi conseguindo se pronunciar. E aí, você deve fazer a pergunta, tá, mas como que Jesus torna-se Jesus? Porque ali a gente viu com a sílaba di, né? Com o di. Como que fica aqui, então? Não é diferente, tá? Não é diferente, porque no latim, olha como as palavras são. Por exemplo, justitia, né? Tornou-se justiça. É iu, coju, tá? Iudex, o que vocês acham que é? Juiz, tá? Iuni, o que é iuni? Junho. E essa aqui, ó, mostra a questão do cérebro buscando a palavra rápida, olha só. Ian. Já. Percebeu? E isso, o cérebro, ele acelera alguns processos da fala, pegando a sua forma mais primitiva da expressão e lançando, tá? Então é isso que ocorre, tá ok? Agora você consegue entender como Jesus torna-se Jesus. Também, porque se eu falo para J é muito mais rápido. Isso é o processo da palatalização. A palatalização todo momento que a língua toca no céu da boca, essa palavra tende a ser mais rápida, a ser expressada, tá? E aí cria esse outro som. Tá bem? E aqui você tem a prova cabal, é uma entrevista com o Jorge Jesus, aquele técnico de futebol português falando. Türkçe'de nasıl telaffuz edilir bilmem. Senhor em inglês, pode ser Jesus. Português? Em português, Jorge Jesus. JJ. Você viu, na língua portuguesa, Jorge Jesus, ele tá tão intrínseco, tão fundido essa forma de falar do J tomando o lugar do Y para G, que é inalterável mais. Tu não altera mais. Porque essa aqui é a língua mãe, tá? Português raiz, tá? Renato, mas eu consigo falar IE. Só um momentinho. Você mesmo, tá? Fala, na verdade você nem fala bem português, tá? Você fala um português abrasileirado. Essa que é a verdade, tá? Se for tentar conversar com um desses caras aí, você nem consegue. Muita dificuldade, tá? E por que isso ocorre? Porque trata-se de línguas neolatinas. São novas línguas latinas. Não é latim mais. Já acabou, não é mais latim. Mudou, virou a chave já. Foi latim, tchau. É português. Agora é uma regra nova. E aí começa com J mesmo. Tá? Não é mais Jesus, não. É Jesus mesmo. Consolidado. Tá? Se consolidou.
Por isso que eu botei o vídeo do técnico português. Ele nem consegue mais fazer iord e ieso. Não tem isso. E JJ, ainda botou escancarado. Então, coloquem na cabeça o seguinte: língua portuguesa é uma coisa, latim é outra, grego é outra, assim vai ser. Cada um com suas regras, tá? Eu apenas mostrei como é que foi a transformação de E para G, tá bom? Então, dito isso, existe J no hebraico? Não é a pergunta correta, a pergunta é tosca, né? Porque acho que a tradução direta do hebraico, não é. A pergunta correta seria: por que falamos Jesus e não Iesus? E a resposta é a palatalização, que é o processo da língua tocar, processar a palavra no céu da boca. Essa palavra certamente vai mudar, vai ser transformada ao longo de certo período. Tá bom? E é assim que nasce uma língua nova, inclusive. E, inclusive, eu preciso dizer um negócio para vocês. A palatalização existe também em outras línguas. E até mesmo no hebraico. Tá? Dito isso, vamos para a segunda questão, então. A letra J surgiu na Idade Média? E a resposta é: sim, surgiu na Idade Média. Tá? Ah, Renato! Aí o cara vai fazer a pergunta aquela assim, ó. Já tô vendo essa pergunta. Mas se a letra J foi criada na Idade Média, como poderia ser falada antes? Se ela surge na Idade Média, como é que tu diz que a língua portuguesa levou 1000 anos e tal? Essa é a resposta fácil, né? É assim, ó. Vocês devem lembrar daqui, né? A grande torre lá que os caras ergueram, chamada Babel, posteriormente, né? Gênesis 11. Olha o que é dito ali, ó. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. É Deus falando, hein? Para que não entendam uma língua do outro. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Tá, e como responde a questão? É uma pergunta que você responde até com outra, né? O texto fala que Deus confundiu a língua ou a escrita? Foi a língua. Então é óbvio, né? Primeiro surge a língua. Depois vem a escrita. Então quando se fala assim, a letra J surgiu na Idade Média? Sim. A letra como escrita? Sim, na Idade Média. Mas já era pronunciada 1000 anos antes. 1000 anos antes já estava sendo pronunciada. 1000 e pouquinho, tá? Acho que 1200 anos quase. Bom, já estava indo no processo de palatalização e o J já estava lá incluído, tá? No lugar do I, em algumas frases, no início de frase, geralmente. E vou mostrar como é que ocorreu esse processo da construção na grafia. É assim, ó. É bem interessante, assim. Originalmente, esse aqui é o I. Aí ele ganhou um pingo em cima, que era porque se o I ficava muito próximo de algumas outras letras, confundia na visão, tô lendo assim. Então eles botavam esse pinguinho para poder diferenciar. O I tá ali, né? Tá melhor de ver. Aí, para enfeitar no início das frases, bem bonito, o I ficava com essa voltinha. Ficava bem bonito no início da frase e tal. Tá. Só que sempre teve um problema na letra I, tá? Que era o seguinte. No som pronunciado, conforme eu falei, da palatalização, tu tem o som de I e a consoante di, tava ali também no I. Algumas vezes, o I fazia esse som de di. E agora? Como é que a gente lida? Como é que eu vou ler um texto que tem lá as letras I? Como é que eu vou saber o que é I e o que é di?
para poder aplicar de maneira correta e ler de maneira correta. Então, aconteceu o seguinte, o Gian Giorgino Trissimo, que foi um escritor na sua época, no ano de 1525, ele pela primeira vez, tá? Ele de maneira clara nos seus escritos botou, diferenciando de todos os outros escritores, botou o uso da consoante D sempre quando o I tá nesse formato aqui, ele bota com esse som. Daí. Ele passou a organizar assim. Quando o I é início de frase, então é D. Eu vou botar, vai ser o som D. Quando não for, aí é I mesmo. Tá? E ele começou a organizar. Aí ele começou assim. Só que o que se consolidou mesmo foi com o Petro Ramos, tá? E o Petro Ramos é o cara que tinha o poder ele que arrumou a ordem alfabética em português e tal. E aí ele consolidou o J, isso aqui já não era mais o I, mas era uma letra específica só para esse som, que é o J. E aí aqui ficou o I. Ou seja, por isso que se diz que foi criado na Idade Média. É verdade. Foi criado como grafia, sim. Tá, como grafia. Mas antes então não dizia? Dizia. Só é criado em grafia porque antes estava se dizendo. Tá? Se dizia muito, por sinal. Tá? Desde o início da formação da língua portuguesa. Que eu talvez venha trazer um pouco da história dessa formação da língua portuguesa. Caso tiver interesse, eu boto lá no Vex Records, que é bem legal, assim. Por onde passou tudo, assim. Bem impressionante, até. A fusão de muitas línguas para formar a língua portuguesa. E essa regra aqui da palatalização, ter pego com força na língua portuguesa, há muitas razões para isso, tá? Mas realmente se consolidou na língua portuguesa. Início de palavra, de nome, tem um I com mais uma vogal, vai ser D, ou alguma outra coisa parecida, tá? Ou G, ou Ju, tá? Bom, o vídeo era isso daí. É bem simples, né? Não é tão difícil. E eu espero que tenha ficado até bem claro, assim. E que todo mundo tenha acompanhado, tá? Vai eliminando aqueles espantalhos criados pelos judaizantes. E a letra J vai tocando terror neles. Até os dias de hoje. Então é isso aí, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até um próximo vídeo, se Deus quiser.